As pessoas não atiram raios dos olhos e bola de fogo da bunda. Não dá pra fazer, quer dizer, mas não dá pra fazer isso. Então ele não tenta ser um Deus, eu sou só pura e bondade. Não, eu sou mal, eu sou bom também, eu dou vida e dou a morte também, cara. Eu sou Qual é? a luz das estrelas, eu sou a cor do ar. Onde vivem os demônios? Tudo que você deseja saber sobre magia. Do Fratero D. O Fratero D também é um grande representante da magia do caos. Ele, até onde eu me lembro, ele está morando na Bélgica. Não sei se ainda mora lá. Na verdade, não sei nem se o Fratero D está vivo, mas enfim. Esse livrinho é muito legal. Por quê? O Fratero D parte da perspectiva da magia do caos, né, dessa questão de questionamento de sistemas e de buscar a essência da magia e tudo. Mas o que ele faz nesse livro? Esse livro é uma compilação de alguns textos que ele escreveu para uma revista, onde ele escrevia usando um alter ego. As pessoas escreviam perguntas para essa revista, e na revista tinha uma mulher chamada Tia Clara, que respondia as perguntas dos leitores. Tia Clara era Fratero D. Então aqui nesse livro está uma compilação das principais perguntas, das melhores perguntas, das melhores respostas que saíram nessa revista, com esses textos assinados pela Tia Clara, né? Show. E é muito legal também, é muito bacana para quem está começando, porque tira um monte de dúvida a respeito de várias questões. Vou ler algumas perguntas para vocês. A pergunta do título do livro está no livro, Onde Vivem os Demônios. É uma pergunta muito interessante. Tem outras perguntas do tipo, eu preciso de um mestre? Uma pergunta que vários de vocês fazem, tá? Devo entrar para uma ordem magística? A magia tem que ser sempre ritualística? Algumas ordens são realmente tão antigas quanto dizem? Uma operação magística pode ser considerada um sucesso se o resultado já havia ocorrido? Qual a importância da Golden Dawn? Já pensou? Como é que funciona a viagem astral? Qual o papel do xamanismo na magia contemporânea? Livrão, tá? Fica a dica. É um tapa, não um livro. Pá. Algumas recomendações que eu também faço sobre magia do caos como leitura complementar, não só de prática, mas para compreender um pouco desse modo de pensar da magia do caos. Princípio Discórdia, que a gente já fez um vídeo inteiro falando a respeito dele. Eu também comento o Pop Magic do Grant Morrison, que é uma coisa que eu gosto muito, um pequeno manual que ele faz de magia que eu recomendo para muitas pessoas. Vamos falar de quadrinhos? Vamos falar de Grant Morrison? Vamos falar de quadrinhos? Claro, vamos falar de quadrinhos. Os Invisíveis do Grant Morrison. Nós dois aqui somos extremamente suspeitos para falar desses quadrinhos, porque a gente adora esses quadrinhos, a gente discute muito a respeito deles. Mas o Grant Morrison faz um compiladão também de várias referências esotéricas que ele tem e de citações diretas à prática da magia do caos. É o tipo de livro que você tem que ler várias vezes, porque à medida do tempo que você lê o quadrinho, depois você estuda outras coisas, você volta a ler os quadrinhos, você enxerga cada vez mais referência dentro dele. Então ele faz referência ao próprio sistema dele de Pop Magic dentro dos quadrinhos dos Invisíveis. E eu fui entender, vocês terem uma ideia, eu fui entender realmente o que significa um rito mágico. Eu fui entender como é que funciona, o que representa, como conduzir um rito mágico em profundidade. Eu só posso dizer isso, que eu realmente entendi depois que eu li Invisíveis, especialmente a parte em que um dos personagens principais, que é o King Mob, faz um ritual de invocação do John Lennon. A cabeça do John Lennon, eu lembro disso. Tá? Então ele está precisando resolver uma treta. Então, para resolver essa treta, ele resolve que ele vai invocar uma força para auxiliá-lo. Que força é essa que ele invoca? John Lennon. Aí, para invocar o John Lennon, ele cria um ritual. Ele desenvolve uma ritualística, uma simbologia
quando eu li isso, que eu entendi o que significa, para que você utiliza parafernália mágica, como é que você utiliza símbolo, para que serve mantra, como é que faz uma invocação. Aqui, com essa obra, que eu fui entender, de fato, como é que funciona o negócio. E isso é magia do caos. Vou ocupar o resto do vídeo inteiro falando disso. Não, tá mais uma Tem coisa. uma das partes desse livro também que me explicou muito sobre o que é iniciação mágica. É o momento em que um dos invisíveis está sendo recrutado. Não quero dar spoiler, peraí. Menos spoiler, caramba. É quando um dos personagens está sendo recrutado por esse senhorzinho que é um mendigo. Que na história dele os mendigos são como magos urbanos, magos da cidade, conectados com a energia da cidade, tal como nós buscamos na bruxaria nos conectar com a energia da natureza. E o que o velhinho faz para poder iniciar esse cara me explicou muito profundamente o significado de uma iniciação, de você se conectar com o mistério de alguma coisa, de algum lugar. E também eu passei a enxergar as pessoas, os moradores de rua de um jeito muito diferente depois de ler esse livro. Hellblazer! Você já deve ter ouvido falar desse filho da puta, John Constantine, tá? John Constantine, o maior mago da história dos quadrinhos, e uma das coisas mais legais é que, apesar de, na mitologia do personagem John Constantine, ele ser um cara inserido num contexto que muitas vezes remete à mitologia judaico-cristã, né? Essa questão de céu, inferno, demônios, né? E parece ser uma coisa meio fictícia, exclusivamente fictícia, mas no fim das contas tem muita coisa de magia de verdade nas histórias do Constantine. Inclusive vários dos caras que escreveram roteiros do Constantine são caras que são envolvidos com magia de fato. Então é uma leitura que não apenas diverte muito, porque os quadrinhos do Constantine são muito legais, como dão várias dicas a respeito de como encarar a magia, de como praticar a magia, né? O Constantine revela muitas vezes os segredos da magia, como nesse caso aqui, por exemplo. Então, seguindo com isso aqui, brother. Cadê? Prometeia! Prometeia é unanimidade entre os magos que curtem quadrinhos. Porque, primeiro que o Alan Moore é considerado por muitos o maior roteirista de quadrinhos que já existiu na face da Terra. E mesmo quem não considera ele o maior roteirista que já existiu na face da Terra, sabe que o cara é bom pra caralho mesmo assim. E aí o Alan Moore, além de ser um grande quadrinista, um grande roteirista, ele é declaradamente um mago. Declaradamente anarquista, uma versão anarco-comunista especificamente, né? E declaradamente também, quando ele fez mais ou menos 40 anos, ele decidiu manifestar isso, declarar que ele era um mago. E aí em Prometeia, que foi publicada no finalzinho da década de 90 originalmente, o cara simplesmente faz um manual de magia em quadrinhos, criando uma personagem que não existiu, mas ele cria uma história para essa personagem tão complexa, tão cheia de um background tão rico, que é até difícil não acreditar que ela existia antes. É difícil acreditar que foi o Alan Moore mesmo que criou essa personagem. E aí, a partir dessa personagem, que é uma espécie de super-heroína místico-científica, o Alan Moore vai ensinar pra gente tudo sobre cabala, sobre tarô. A perspectiva de magia de Prometeia é uma perspectiva Golden Dawn, assim, dentro dessa vertente de magia já pós Golden Dawn. Mas ainda assim, o cara está ensinando aqui cabala hermética, ele está ensinando tarô, ele está ensinando magia salomônica, lá, Goécia, tá? Tem referência a toda essa perspectiva
magística da contemporaneidade, dessa vertente da magia hermética. Foi publicado recentemente no Brasil em 2 volumes, são volumes grandes, grossos, tem que estar na biblioteca de toda pessoa que pratica magia. Mesmo que você não curta quadrinhos, cara, isso aqui você tem que ler, tá? Referência absoluta. Segue o bonde, Fausto. E já que você comentou essa questão de Kabbalah e Tarot, trago uma outra referência a lá Golden Dawn também. A Cabala Mística, da John Fortune. Eu não sei o que o pessoal tem tanto contra esse livro. Alguém tem alguma coisa contra esse livro? Aparentemente tem muita gente contra, porque eu recentemente no Filosofia, há uns meses atrás, eu comprei a versão física dele, que eu só tinha lido o PDF. Né? Quem é que tem contra coisas desse livro? E vi gente comentando sobre o livro, falando, esse livro é muito difícil de ler, muito chato de ler. Tá. Eu fiquei meio assim, assustado, porque... A John Fortune, eu não sei como é que eu vou falar o nome. Esse livro, dessa mulher, para quem não manja absolutamente nada de Cabala e dessa perspectiva esotérica pós-Golden Dawn, pode ser complexo mesmo esse livro. Ok. Ele não é tão introdutório assim como algumas pessoas dizem. Mas eu ainda achei o livro bem didático, porque ela pega na mãozinha, ela vai e esmiuça cada coisa, cada sefirá, de um jeito que eu gostei muito, uma referência muito importante para mim. Ele traz um compilado de símbolos, de mística, de mapeamento e também de clareamento sobre o que é a prática da Kabbalah. Não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado. Sim, exato. Primeira questão. Né? E o segundo ponto, você leu, não entendeu não? Lê de novo. Pronto. Eu também acho, bem assim, cara. Então é uma recomendação sempre muito Depois você importante. vai aqui na barra de pesquisa e digita assim, Clóvis de Barros Filho, você tem brio, B-R-I-O. Assiste esse vídeo e aí depois você vai ler qualquer outro livro que você quiser. Tá? Esse vídeo é muito bom. Não, então eu vou falar do quê? Eu vou falar já que no vídeo da semana passada, faz tanto tempo, né? Nossa! No vídeo da semana passada o Fausto falou do Bhagavad. Né? O Bhagavad, inclusive já foi uma informação que você até não passou, que o Bhagavad, ele na verdade é um trecho, é um livrinho que está ali dentro de um livro bem maior, que é o Mahabharata, né? Mahabharata, não sei como é que fala, né? Eu gosto de falar Mahabharata porque lembra o bichinho, né? O Mata Barata. O Bhagavad é como se está para o hinduísmo como o evangelho está para o cristianismo, né? É um trecho, um conjunto de escritos dentro de um livro maior, assim como o evangelho é um conjunto de textos dentro do livro maior que é a Bíblia. Então eu vou mostrar outros 2 livros que são considerados fundamentos de tradições místicas que também ajudam muito na compreensão da espiritualidade. Eu acho que uma das coisas mais legais dessa investigação e desse estudo da espiritualidade é justamente você ler textos sagrados das mais diferentes tradições. Isso auxilia da perspectiva da magia do caos, mas inclusive em outras tradições, como lá na Astrum Argentum, o Crowley recomendava que você lesse todos esses livros. Tanto o Bhagavad quanto esses 2 livros que estão na minha mão. O Fausto daqui a pouco vai falar de mais um, que era recomendado também pelo Crowley. Por isso que eu falo que o Crowley, apesar de ser um mago cerimonial, ele para mim também está na origem, está na raiz da magia do caos, porque o Crowley é um dos caras que mais vai estimular que as pessoas estudem e compreendam a espiritualidade a partir dos mais diferentes pontos de vista. Então eu acho que quando você busca os mais diferentes pontos de vista para compreender a mística, você tem melhores condições de entender o que é a essência, o que está por trás dessa experiência mística, a despeito das diferentes manifestações culturais que ela acaba assumindo, dependendo do tempo e do lugar no qual ela se insere. Né? Então, as 2 referências que eu acredito que também todo mago do caos deveria buscar, deveria ler, deveria estudar primeiro, o Tao Te Ching, que é o livro do taoísmo, né? O livro sagrado do taoísmo,
eu tenho essa versão foda. Bom, sei lá, sem comentários. E o outro livro, pode falar. Eu ia comentar que outro livro também interessante para aliar com isso, que muitos taoístas comentam, é A Arte da Guerra. Falando sério. Tipo, mas a arte da guerra, cara, o que tem a ver com todo... Desculpa, mas eu releio a Arte da Guerra todos os anos, desde que eu tenho 18 anos. Todo ano eu faço a minha clássica releitura da Arte da Guerra, porque é um livro guia muito forte de você pensar muitas coisas como conduzir a sua vida, como conduzir várias das empreitadas que a gente tem a partir dele. E a última coisa que te ensina como tomar certas posturas diante de assuntos da vida. É claro que você vai ter várias versões da Arte da Guerra. A Arte da Guerra para os negócios, a Arte da Guerra não sei lá o que. Eu prefiro ignorar tudo isso, pegar o texto original e tirar aquilo que eu consigo tirar daquele texto. Qual é a relação que eu faço da minha vida com aquele texto original e não as versões adaptadas dele. Então, manda brasa. E o outro é esse, o Dhammapada. Dhammapada são os ensinamentos de Buda, é uma compilação de pequenas frases, pequenos aforismos, é pequenininho mesmo. Olha, isso aqui é tipo livro para ter na cabeceira, sabe, assim, pra você ler uma porrazinha dessa aí toda noite e, bicho, você vai ler 3 linhas dessa aqui, vai meditar 1h30 e vai dormir depois.